Saudações! Mais uma vez, Felipe Cruzati aqui com vocês. Olha só, que rima infame, não é verdade? Hoje é dia 16 de abril de 2025, 17h43. Eu estou voltando para casa no caminho da roça e eu estou situando vocês bem no momento, porque esse vídeo aqui é um daqueles vídeos que eu não costumo fazer muito não, que é para falar sobre uma notícia do momento, uma notícia do dia, acontecimentos correntes, então tudo muda muito rápido, é bom você saber em que momento estamos tratando. E eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje. Sem mais delongas, o que aconteceu hoje? Eis que, acho que ainda pela parte da manhã aqui no Brasil, o nosso querido ser laranja mais poderoso do planeta anunciou lá no site oficial da Casa Branca que mais uma sobretaxa quanto a produtos da China. Então, além daqueles 145%, colocaram taxas adicionais e selecionaram lá produtos de 7% a 100%. Então chega a 245%. Então agora já virou casa da mãe Joana, né? Aí a retaliação da China continua. Os caras lá, os chineses, já entraram com representações em OMC e para todo lado, mas o Trump não liga para isso, né? Ele diz que não faz mais parte dessa brincadeira. OMC para lá e o Trump para cá. E durante o dia ficou o noticiário em torno disso. E claro que isso afetou Bolsa de Valores e assim por diante. Já estava afetando. Eis que no meio da tarde, eu acho que foram as 2 da tarde aqui no horário de Brasília, começou uma entrevista do Jerominho, nosso querido presidente do Banco Central americano, o Fed, né? E não sei se vocês sabem, ele não é funcionário do Trump, ele trabalha para os bancos, né? O Fed, o Federal Reserve, ele não é federal, né? Então ele não é funcionário público e não tem reserva. É outra história. Mas ele não responde ao Trump diretamente, né? Mas, lógico, as políticas de crédito do Fed afetam diretamente a economia americana quanto ao fluxo de dinheiro, né? E afeta o mundo inteiro de tabela. E aí começa aquela briga, né? A tradicional briga dos governos, os executivos, né? A parte executiva brigando com o Banco Central quando ele tem que frear a economia na hora que o populista quer que a economia seja incentivada ou vice-versa. Então, o momento é que tamanha a incerteza, o Jerominho, o Powell, ele disse na entrevista que está preocupado com os rumos dos números de emprego e de preços nos Estados Unidos, que é justamente, né, o que diz lá a missão do Fed, né, as diretrizes do Fed, a missão, né, que eles têm é pleno emprego e trazer a inflação para a meta, né? Se eu não me engano, é 2% a meta de inflação nos Estados Unidos. Então eles estão um pouquinho longe dessa meta ainda, estão lá nos 3%, mas não estava tão ruim, né? Vamos combinar, 3% para nós aqui é pouco, mas para eles lá tem essa questão também ligada ao emprego diretamente, e eles estão com uma situação ainda que não foi afetada por essas brigas recentes, que é de pleno emprego, tido como pleno emprego. Então, um desemprego baixíssimo. Então, isso incentiva ainda a manutenção de preços altos. E agora, o que ele falou é que essa taxação, o desenrolar disso, a incerteza e as projeções, né, que ele já está colocando, é que isso vai afetar diretamente os números que estavam melhorando, né? Então, a gente tinha uma melhora, né, uma queda constante na curva de inflação, como eu falei, ela foi caindo, né, nos últimos meses lá nos Estados Unidos, e o Fed, preocupado com a questão do pleno emprego, eles escolheram manter a taxa de juros. Vocês viram aqui no canal, nas lives, a gente já falou a esse respeito, né? Eles pararam de derrubar a taxa, né? Já fazem 2, 3 reuniões, se eu não me engano, que não cortam taxa de juros nos Estados Unidos. Eles estavam preocupados, mas eles não tinham no radar deles, estavam preocupados com o emprego. Não tinha no radar deles a briga tarifária, né? Essa questão geopolítica, e eles não... Lógico, existia a incerteza Trump, né? Mas ninguém poderia supor que seria nesse nível, né? A balança comercial americana, ela é muito afetada com a relação com a China.
a taxação aumentou para todos os países, né? Mesmo com a suspensão recente do Trump, a gente mesmo continua com 10%, que não tinha antes, que é para as nossas mercadorias entrar lá. Então, o consumidor americano vai pagar mais caro para consumir as coisas que vêm do Brasil. Ou, por exemplo, para consumir a carne que é alimentada com a nossa soja que entra lá nos Estados Unidos. Então, quem vai pagar essa conta é o consumidor final. Tem uma galera nos Estados Unidos lá que é apoiadora do Trump, parece que não está entendendo isso. E nós temos também, essa foi a comparação que eu fiz com o Brasil, 10%. Agora você imagina lá na China, que praticamente a taxa mínima é 145%, e agora passou para mais ou menos 160% a taxa mínima para entrar produtos chineses nos Estados Unidos. Então você imagina para quanto vai o preço, né, de muita coisa lá. Tentou voltar atrás a respeito da taxação de eletrônicos, né, porque houve uma pressão das grandes produtoras de semicondutores, de celulares e assim por diante. Tanto que hoje, depois da taxação dos Estados Unidos, depois das falas do Jerominho, o efeito imediato, né, foi, principalmente depois que ele começou a falar, foram as ações caindo, ou foi as ações caindo, principalmente do setor de tecnologia, né? Aí Nvidia, Apple, a galera tudo veio para baixo, aí trouxe os índices das bolsas, o índice, o S&P 500, né? E principalmente Nasdaq e os índices Nikkei, né? Que é a bolsa japonesa lá também, que é afetada por tecnologia diretamente, caiu também. O ouro subiu muito forte, ou seja, o pessoal está no meio da incerteza procurando a segurança do ouro, mais uma vez. Então a gente está vendo mais um dia parecido com o dia do anúncio da taxação, né? Então por quê? Porque foi tudo muito mais agravado hoje, né? E surpreendentemente, é aí que está a questão. Se você ficou até aqui no vídeo, né, você vai chegar no Bitcoin, né? Quem saiu antes não vai me ouvir falar isso do Bitcoin. Mas é muito interessante como o Bitcoin segurou essa queda, está segurando essa queda. Antes de sair eu dei uma olhadinha, né? Ele, lógico, tem uma certa volatilidade no dia, ele chegou a bater 85, 83 e tal. Agora eu saí, estava 84 e alguma coisa, e ele nas últimas 24 horas, ou desde as 9 horas da noite de ontem, né, no último fechamento, ele ainda estava com alguma valorização, ele estava um pouquinho no verde, enquanto o mercado tradicional caía. Então é muito interessante quando a gente vê esse descolamento, porque a gente ficou muito tempo vendo que isso lá do ano passado para trás, principalmente, a gente via uma correlação, né, do Bitcoin com o mercado tradicional. Não quer dizer grande coisa o que está acontecendo agora, porque eu estou olhando mais o dia de hoje, mas nas últimas semanas tem um efeito parecido. Eu tratei disso num vídeo que acho que ainda vai para o ar, que eu falei para vocês que está fora de ordem, mas eu comentei que o Bitcoin não caiu tanto quanto muitas ações desde o começo do ano, principalmente desde a posse do Trump. Então a gente fica com o coração quentinho, né, quando o Bitcoin segura dessa forma. É muito interessante ver que ele resistiu e, como eu brinquei no grupo de membros, né, isso acaba alimentando a nossa esperança, né? A esperança é um sentimento muito perigoso, né, porque ela nos traz um certo engano, né, porque a esperança só existe na falta, né? Então a ausência e a esperança são dois lados da mesma moeda, né? Nós temos então uma possibilidade, né, ainda que remota. Eu não acredito que o Bitcoin está nesse nível de maturidade, mas o que a gente está vendo, além do sol na minha cara, o que a gente está vendo é que o Bitcoin ele parece estar começando a resistir a esses movimentos do mercado tradicional, porque mesmo com o baixo movimento que ele está tendo, o efeito de escassez está sendo agudo no Bitcoin, né? Está chegando a conta do halving, a conta da grande entrada de novos players está chegando, né? Mesmo assim, tem um vídeo aqui no canal de algumas semanas atrás que eu comentei sobre a possibilidade de despejo de Bitcoin no mercado através de vendas de ETF. Então isso ainda pode acontecer, né? Mas o que a gente está vendo nos últimos dias é baleias e ETFs voltando a se alimentar, né? Parece que aproveitando a queda.
E isso é outro indicador muito interessante que vai corroborar com o último vídeo que eu postei. Esse sim saiu no canal hoje, mais cedo, que foi falando sobre estarmos mais perto do fundo do que do topo. Então tudo isso está me deixando bastante animado, né? Mas temos que ficar com o pé no chão, tá? Então a minha animação, ela não pode contagiar, né, o juízo, as ponderações, né? A minha torcida é sempre que o Bitcoin suba, mas lembre-se, prepare-se para o pior e espere o melhor. A gente tem que estar preparado caso tudo isso, né, toda essa expectativa que eu estou tendo, falhe miseravelmente, né? E o que está falhando miseravelmente também agora é a minha visibilidade, porque o sol está aqui bem no zoião, tá? Vamos finalizar por aqui. Obrigado por ter chegado até aqui comigo. Deixa aí seu comentário, seu like, verifique sua inscrição e em breve voltamos. Até o próximo vídeo.